Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Estamos iniciando a sequência de aulas onde aprenderemos a fazer aquisição de sinais utilizando o Octave e o Arduino. Na aula de hoje, trabalharemos com o Octave. Então aqui está o nosso Octave. Vamos colocar aqui no editor. Então o editor aqui. E vamos configurar o nosso código. Vamos aqui criar um novo comando, um novo script. E aí ele habilita aí a nossa edição. A gente vai começar limpando e fechando tudo. CLC. Agora vamos fazer a chamada das bibliotecas. Essa primeira biblioteca, Signal, ela permite fazer o processamento de sinais. E essa outra biblioteca, Instrument Control, ela permite fazer a comunicação serial. Então, abrir a porta serial e fazer as mensagens. Essas bibliotecas devem ser instaladas no Octave anteriormente. Então, se não funcionar no seu, você tem que instalar essa biblioteca. Agora iremos fazer a alocação de variáveis. Nessa linha aqui, a gente tem a frequência de amostragem do microcontrolador. Aqui a gente tem o número de amostras lidas a cada passagem. Então a gente vai fazer um loop, em cada passagem a gente vai ler uma fração dessas amostras aqui. Então no caso a gente configurou para ler 12.500 amostras. Então que é 10% ali, 12.500 amostras. Aqui a gente tem o passo de sobreamostragem, upsampling. Nesse caso aqui, quer dizer que a gente vai pular dessas amostras aqui. A gente vai pular esse tanto de amostras. Esses valores a gente vai fazer uma soma e a gente vai gerar um valor interpolado. E aí a gente vai ver no final como é que fica. Então, eu não vou desprezar os outros valores que eu não exibi. A gente vai apenas somar ele. Então a gente vai somar. E aí depois a gente vai ter um sinal interpolado mais na frente, que aí a gente vai comparar esse sinal interpolado com esse sinal cru aqui, que vai ser o sinal capturado sem processamento. Nesse nhold seria o número de janelas anteriores a mostrar em tempo real. Então a gente pode mostrar mais de uma janela em tempo real. Então a gente vai fazer um gráfico ali da janela andando no tempo, para aparecer ali tempo real. E aí a gente vai pegar 100 janelas. Então a gente vai pegar 100 janelas de cada janela com 12.500 amostras. Que seria esse N amostras aqui, número de amostras. Nessa variável raw aqui, a gente vai armazenar o sinal cru. E vai ser interessante para a gente processar ali, para a gente comparar com o sinal interpolado e os sinais filtrados que vão ser dados nas próximas aulas. Agora nós iremos fazer a abertura da porta serial. Então, aqui a gente fez a abertura desse S1 como sendo a nossa porta serial com 3. Então a gente coloca a porta que está o microcontrolador. Eu vou mostrar para vocês onde você pega essa informação. Aqui a gente configura o baud rate em 2 megabits por segundo. Eu coloco o número de bits de dados de 8. Coloco sem paridade. Coloco aqui um stop bit e um timeout de 20 segundos. E aí a gente espera um segundo antes de ler o dado.
Vamos dar uma olhada lá no nosso microcontrolador. Então a gente pode pegar a porta serial aqui em ferramentas. E aqui porta, a gente vê aqui, ó, porta com 3. Se você está usando o Arduino Nano, uma versão antiga, só uma dica é colocar aqui o Old Bootloader. Agora a gente vai fazer a leitura da mensagem inicial. Para fazer a leitura da mensagem inicial, a gente inicia o índice com 1. Aqui no octável, o primeiro índice do vetor é 1. E aí a gente espera com o IO1, a gente faz um loop aqui, que trava. E aí a gente vai armazenar nessa variável t. E aí vamos incrementar essa variável a cada caractere novo recebido. E eu vou pegar aqui desse S1, que é lá da porta com 3, um caractere apenas. Então ele vai pegar de 1 em 1. Se o caractere que está sendo lido atualmente for igual a um enter, que é 10 em ASCII 2, a gente quebra o loop. A gente quebra esse while 1 e sai. Se não, a gente não entra nesse if, e aí ele vai incrementando o índice e vai fazendo novamente a leitura de outro caractere, incrementando esse vetor t. Então no final, quando receber um enter, ele sai, e aqui, nesse c igual a char t, ele vai transformar os caracteres recebidos em uma string. E aí, se é uma string, basta a gente imprimir com a função printf, recebido, porcentagem %s, e aí a gente coloca aqui, imprime na janela de comandos o que foi recebido. Agora nós vamos fazer a captura das amostras. Então, aqui nessa linha, a gente cria uma nova figura que a gente vai utilizar para plotar. A gente manda o comando A0 para ler o canal 0. Eu não precisaria desse /n, porque a gente fez lá com máquina de estados, mas se mandar não tem problema também. Aí eu faço o print aqui que eu fui enviado a 0 e que está capturando as amostras. Eu crio o índice das janelas de captura de 1 até número de amostras. Então, como eu coloquei lá 12.500 amostras, vai de 1 até 12.500 aqui. Eu pego o tempo inicial, só para a gente ver a frequência direitinho, se está certo. E aí eu faço o nosso loop. Então aqui o loop vai ter o número de janelas. Então variando de 0, a gente colocou as janelas valendo 100. Então 100 menos 1 dá 99, de 0 a 99 tem 100 janelas. Então aqui ele vai fazer 100 vezes esse loop aqui, esse laço aqui. Aqui, ó, A igual a fread, número de amostras, e o int8 ele vai pegar
aí o número de amostras que a gente colocou aqui. Então, no caso, ele vai pegar 12.500 amostras. Se a gente for pegar de um por um, o processamento fica muito lento, aí não dá muito certo. Então, por isso que a gente pega aqui já, pega 12.000 amostras e aí processa. Depois eu vou e armazeno essas 12.500 amostras aqui, nesse vetor aqui cru, que a gente colocou row. Depois a gente transforma esse A aí, que está em o int 8, a gente transforma em double para a gente fazer os cálculos, o cálculo da interpolação, que vai ter uma soma. E aí a gente pega a primeira amostra da interpolação, que vai ser pego assim do 1, pulando de passo a passo até end. Se o passo for 2, vai pegar 1, depois pula 2, então pega 3 e assim por diante. Se o passo for 1, ele vai pegar 1, 2, 3, 4 na sequência. Então, se o passo aqui fosse 1, ele pegaria todas as amostras e assim por diante. E aqui, nesse laço aqui, a gente está fazendo a soma dos outros, né? Então, ó, vai variando de 2 até passo. Então, essas amostras todas que estão aqui entre 1 e o passo, elas vão ser capturadas aqui e vão ser somadas no índice C. Então, é isso que a gente fez. Ó. C recebe o próprio C, que a gente pegou no anterior, mais B, né, começando agora do I. Então, esse I vai de 2 até passo. Então, assim você pega em cada elemento do vetor, aqui, cada elemento I do vetor vai armazenar a soma quando você terminar esse loop aqui. Tem cada elemento do vetor armazena a soma das últimas amostras. Nesse caso aqui, como a gente colocou N amostras de 12.500, ele vai armazenar 12.500 somas ali, né, no C. Então vai pegar 8 bits e armazenar 12.500, vai dar cerca de 8 milhões ali, né, no máximo. Então a gente vai ver quando plotar. Depois a gente pega aqui o sinal interpolado e armazena. E aqui a gente concatena interpolado com esse C. Então o interpolado vai só aumentando de tamanho e vai concatenando aí com esse C. Então aqui no final você vai ter todas as amostras interpoladas. Assim como a gente fez aqui com o row. Mesma ideia. Aqui também ele vai pegar as amostras cruas e concatenar aí com essas amostras lidas. Então ele vai, no final você vai ter todas as amostras aí armazenadas. Depois a gente faz o plot. A gente plota a janela de amostras. Lembrando aqui que as amostras a gente criou aqui. A M igual de 1 até N de amostras. E aí a nossa sacada aqui foi colocar assim, mais o número de amostras vezes N. Isso daqui faz com que as amostras, a gente tenha o índice correto sempre das amostras, porque aqui o número de amostras é 12.500, o N começa com 0. Então a primeira vez que passa aqui, ele vai pegar de 1 até, né, pulando de passo a passo até o fim aqui, até 12.500. A segunda vez que ele passar, ele já vai pegar aqui e somar os 12.500 vezes 1. Então aqui é uma técnica para a gente ter os números certinhos. E aí a gente plota aqui o C, que seria a janela que a gente acabou de capturar aqui. Ó. A janela já interpolada, ele está plotando aqui. Então a gente plotou a janela interpolada. Depois aqui a gente faz o ajuste do eixo para ficar parecendo que o nosso plot está andando ali no tempo. Então, senão ele vai sempre deixar da amostra 0 em diante. Então, em vez de colocar aqui, a gente define o eixo X não sendo da amostra 0, mas sim dessa amostra N vezes N a M. Esse N-hold que eu coloquei, está lá no começo, é se você quiser deixar mais de uma janela sendo mostradas. Então, por exemplo, se você quer deixar duas janelas anteriores sendo mostradas, você coloca N-hold igual a 2. Se eu não quiser nenhuma janela anterior sendo mostrada, a gente coloca N-hold igual a 0, como está configurado atualmente. Então, ele vai plotar aqui de N, né, de N, que o N começa em 0 aqui, por exemplo, vamos supor, no primeiro caso, ele vai plotar de o eixo do 0 até número de amostras vezes N mais 1. Então, N é 0 mais 1 vai dar 1. Então, ele vai plotar até 12.500. Então, a primeira vez que ele passa aqui, ele plota até 12.500. A segunda vez, o N é 1. Então, vai ser 1. Vamos supor que o N-hold é 0. 1 vezes o número de amostras. Então, ele vai pegar do 12.500 até 12.500, que é esse número de amostras,
vezes n mais 1, que é 2. Então ele vai pegar 2.500 vezes 2, que vai dar 25, né? 25.000. E assim por diante. E aí eu coloquei aqui o hold on para manter as amostras anteriores. E é legal que o efeito aqui do hold on, ele muda a cor das amostras. Então a gente consegue ter a ideia de qual amostra que a gente está vendo ali, né? Então ele sempre vai mudar ali a cor na janela. E aí a gente coloca o Draw Now para criar o efeito da animação e ele plotar na hora. Agora vamos fechar a nossa porta de comunicação. Por fim, vamos fazer a análise entre o dado interpolado e o dado cru. Então, aqui a gente criou o X, o eixo X do gráfico interpolado. E a ideia do gráfico interpolado é que ele vai começar já no passo. Então, se o passo é 12.500, por exemplo, ou 1.200, vamos supor que o passo é 1.250. Então, ele vai começar do 1.250 e vai pular de 1.250 até o número de elementos do vetor row. Então, por quê? Porque quando a gente realizou a soma do interpolado aqui, a gente pega pega o passo aqui, tá vendo? A gente vem aqui em passo, soma todos os passos, e aí depois que a gente tem essa amostra. Então a gente não vai começar o interpolado aqui do zero, ele vai começar já do passo. E ele vai pular de passo em passo, até chegar ali no número de elementos do vetor row. Depois a gente cria uma nova figura, a gente plota o dado bruto, e a gente mantém com hold on o dado bruto, e a gente plota o dado interpolado dividido pelo passo, porque ele foi só somado, não foi dividido, então só para ter o mesmo índice ali, o mesmo tamanho, então a mesma quantidade ali de elementos, o mesmo range, né? E aí eu vou plotar de vermelho para a gente ver a diferença. Lembrando, desconecta o Arduino e conecta de novo. E vamos executar bem aqui. Vou girar o potenciômetro para cima e para baixo e vamos ver o que acontece. Então aqui está o nosso dado da figura 2, que seria o cru. Então todo o dado aí, o cru e o interpolado. Vamos dar uma análise aqui, vamos fazer o zoom e ver a diferença. Então perceba que o dado interpolado ele tem um comportamento mais linear. Então é mais contínuo. O dado cru, ele vai ter ali as escadinhas da conversão AD. Então, se tem 8 bits, vai ter 256 níveis diferentes. E o legal aqui, se a gente aproximar, a gente consegue ver até o ripple da transição ali de um nível para o outro. Então, aqui ó, a gente vê a variação. Nas outras aulas, a gente vai aprender como a gente faz esse tipo de análise aqui, usando filtros também, filtros phi, filtros de média móvel. Mas você vê que a própria interpolação já é uma espécie de filtro. Só que esse filtro aqui a gente só pode utilizar para sinais de baixa frequência. Então a gente está mostrando a 125 kHz, mas então a gente tem que ver ali a máxima interpolação que a gente pode fazer, depende da frequência máxima do seu sinal. Então vamos fechar aqui. Vamos modificar um pouquinho o programa para a gente entender melhor o funcionamento. Então aqui, ó, número de amostras a gente pode deixar isso padrão. Se eu diminuir muito, ele não consegue plotar em tempo real. Vamos ver aqui e diminuir o passo. Então vamos colocar aqui o passo menor. Vamos colocar aqui, por exemplo, dividido por 10. E vamos ver o que acontece. Então vai diminuir a interpolação um pouquinho. Então vamos executar aqui, girar nosso potenciômetro. Então o nível aqui máximo diminuiu. Antigamente estava até 8 milhões, aqui diminuiu agora para uns 3 milhões. E vamos ver aí se a interpolação ainda ficou legal.
Ainda ficou bacana a interpolação, né? E a gente pode fazer esse teste de compromisso aí com o sinal, né? E a nossa interpolação, ok? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos modificar esse parâmetro aqui, nHold, para a gente ver mais amostras sendo mostradas em tempo real. Vamos colocar para ele mostrar aqui 5. E vamos executar. Ó, então perceba aqui que cada janela fica de uma cor diferente. E a gente consegue ter aí em tempo real melhor o comportamento do nosso sinal. Então olha aí, no final tem o sinal processado. Então perceba aí que quase não tem, assim, a gente não tem ruídos igual tem no Arduino, quando a gente pega ali, né? Certo? Você consegue ver, até o sinal cru, a gente consegue ver a mudança ali dos passos, né? Que a gente chama de bouncing. A trepidação aí, a gente consegue ver a escadinha de mudança de nível e a gente consegue ver o bouncing. Então, bem interessante isso daí. A gente vai fazer várias análises nos próximos vídeos. Vou pegar de sensores, de resposta lenta e aí até um sinal de música mais na frente para a gente analisar. Também a gente vai nas próximas aulas criar um gerador de PWM e colocar uma música. Vai ser um amplificadorzinho classe D. Então essa é a ideia da gente ter nas próximas aulas. Então obrigado por ter comparecido aí essa aula e até as próximas aulas.